Boa tarde. Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade no estudo que eu comecei a fazer, a estar passando para os irmãos no início dessa semana. Eu dei uma paradinha de 2 dias, eu peço desculpa para os amados irmãos, mas vamos dar continuidade nesse estudo. O estudo da Palavra de Deus no que diz respeito ao conteúdo de cada livro. Eu falei sobre alguns livros do Antigo Testamento. Eu falei sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Falei sobre Oséias, Joel, parei em Amós. Eu agora vou estar dando continuidade no livro de Obadias, tá? E fica faltando um pouco para terminar o Antigo Testamento. Obadias 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui quantos falta. 5, 6, 7, 8, 9. 9 livros para terminar o Antigo Testamento. E depois entraremos no Novo Testamento e eu quero acreditar que o Novo Testamento eu dê todo o estudo num período aí, no máximo estourando de 3 dias. Amém? Então vamos dar continuidade, tá bom? O conteúdo do estudo eu estou colocando, para quem ainda não viu a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, eu estou entrando agora na 4ª parte. Para quem não conhece, para quem não ainda não viu essas 3 primeiras partes, está pegando agora na 4ª parte, eu estou passando um estudo a respeito dos livros, no que diz respeito aos seus verdadeiros conteúdos, diferente do que lamentavelmente é muito triste. Eu quero acreditar que é muito triste, tá? Se para nós, seres humanos, né, eu não digo todos, porque a maioria esmagadora não obedece esta palavra, principalmente os líderes. Me perdoem, volto a dizer aquilo que eu falei lá atrás, eu não sou corporativista, tá? Porque vejamos, Natã, ele foi chamado para repreender um rei. Que rei ele repreendeu? Ele repreendeu Davi. Isaías, o profeta, foi chamado também para uma grande obra, mas também para repreender um outro rei. Que rei? Ezequias. O apóstolo Paulo, sendo o último dos apóstolos, Deus o usou para repreender nada mais, nada menos do que quem? O apóstolo Pedro. E nós podemos ver que esses homens, eles não eram corporativistas. Quem, se não for usado verdadeiramente por Deus, vai repreender uma grande autoridade, como foi o caso de Natã e o caso de Isaías. Que Natã repreendeu um rei, Davi, e Isaías repreendeu um outro rei, Ezequias. Que ambos os reis tinham poder para manter os seus agressores vivos, como também tinham poder, autoridade para mandar matá-los. Mas esses 2 homens, eles não foram corporativistas. Ah, foi o rei que errou, não, nada disso. E o Paulo a mesma coisa. Ah, eu sou o último dos apóstolos, Pedro, é o que o Senhor falou, sobre ti edificaria a minha igreja. Não, Pedro é o cara. Não, Paulo não pensou desta forma. Paulo foi e repreendeu, Natã foi e repreendeu, Isaías foi e repreendeu. Foram homens que não foram corporativistas. Mas como o próprio Paulo ele fala em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então comigo hoje, em pleno século XXI, eu também não vou ser corporativista. Porque eu vejo hoje um evangelho dentro das igrejas totalmente antibíblico. Um evangelho totalmente anátema. Um evangelho deturpado desta palavra. E os livros
livros, desde Gênesis até Apocalipse, que é o último livro das Escrituras Sagradas, nós vemos um conteúdo de ensinamento completamente diferente do que hoje se pregam dentro das igrejas. Eu estava comentando ontem com a minha esposa, com a missionária Neire, a respeito de um livro que eu acho muito engraçado, quando se pede para abrir sobre o livro de Ezequiel. Eu sei que você que está me ouvindo, que está me vendo, eu quero acreditar que você já ouviu muitas mensagens dentro do livro de Ezequiel, ou possivelmente já pregou dentro do livro de Ezequiel. Mas uma pergunta eu vou fazer para os amados irmãos. Quando vocês pregaram dentro do livro de Ezequiel, ou quando vocês ouviram mensagem dentro do livro de Ezequiel, em que parte vocês ouviram a mensagem ou pregaram? É como se o livro de Ezequiel só tivesse um capítulo, capítulo 37, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. E aí? Quantos capítulos tem o livro de Ezequiel? Quantos capítulos? Vários. Algumas dezenas. Mas será que ele é resumido apenas no capítulo 37? Ele não tem um primeiro capítulo? Ele não tem um segundo capítulo? Ele não tem um terceiro capítulo? Ele não tem o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 34? Eu trouxe uma mensagem ontem, não de vídeo, porém de áudio, e cujo tema eu coloquei: Deus é contra a igreja e contra os pastores. Ezequiel 7, Ezequiel 8 e Ezequiel 34. Ninguém fala sobre esses outros capítulos. Se abrir no livro de Gênesis, vai falar de prosperidade. Se abrir no outro livro, vai falar de prosperidade. Em qualquer livro da Bíblia que se abra, só se fala de prosperidade, quando não é este o conteúdo dos livros. Não é este conteúdo que Deus elaborou cada livro. Não foi para falar de prosperidade, não foi para falar de bênção, não foi para falar de vitórias, não foi para falar de conquista, não foi para falar dessas malditas campanhas. Deus escreveu os livros, usou seres humanos, homens, para escrever o seu próprio livro, intitulado Bíblia, Escrituras Sagradas, para falar de N assuntos, como conversão, salvação, arrependimento, temor, colocar a casa em ordem, sobre traição, decepção. Olha só quantos assuntos que Deus usou os homens para escrever o seu livro. Esses são os verdadeiros conteúdos para falar de amor, para falar de aproximação do homem, da criação para com Deus, o seu Criador. Olha só o conteúdo real para falar de pecado, consequências dos pecados. Olha só, mas lamentavelmente, qualquer livro que se abra, só se fala de bênção, só se fala de prosperidade, só se fala de vitória, só se fala de conquista e desse câncer chamado campanha. E aqui no livro de Obadias, não é diferente dos demais outros livros. Vejamos, Obadias, o livro de Obadias apresenta a contínua proteção de seus inimigos que Deus oferece a seu povo. Por quê? Porque Deus, ele tinha levado o povo cativo num período de 70 anos para a Babilônia. E Deus deixa uma ordem para o povo de Israel: ai de ti, Israel, se tu se levantar contra o teu opressor. Veja bem, Deus deixa uma ordem para Israel, repreendendo-os, que caso Israel se levantasse contra o seu opressor, sobre aquele que se levantou para colocar Israel como cativo, Israel pagaria um preço. Porém, quando os babilônios estavam levando os israelitas em cativeiro, os edomitas presenciaram o fato com indiferença. Portanto, Obadias disse a eles que seriam condenados e destruídos, enquanto Israel seria restaurado. Se Israel se mantesse na dele,
se o povo de Israel se mantesse humilde, pequeno, não só porque se colocando na qualidade de povo de Deus podia ser, eu sou o cara, eu sou... Não! Diferente dos dias atuais, dentro da igreja, todo mundo quer ser estrela. O pastor quer ser estrela. O missionário quer ser estrela. As mulheres querem ser estrelas. O conferencista quer ser estrela. A casa de Deus agora virou casa de show. A igreja agora virou lugar de entretenimento. O povo haveria de ser destruído, mas Israel haveria de ser restaurado caso Israel se mantivesse humilde, se colocando de que foi levado a cativo porque mereceu ser levado a cativo. Porque eu olhava para Deus simplesmente pelo fato do que Deus poderia lhes dar, não pelo fato de olhar para Deus pelo que Deus é. Autor, Obadias. Propósito, condenar Edom. Por sua cruel traição contra Jerusalém. Veja bem, Edom é o nome dado a Esaú na Bíblia hebraica. Esaú tinha a cor avermelhada ao nascer. Edom por si só era uma terra avermelhada. Nós sabemos que Esaú ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão. Não é isso? Então ele traiu. Edom traiu a Deus. Da mesma forma como Esaú traiu ao seu pai, forjando algo. Temas: traição, justiça e orgulho. Olha só, aí eu quero que você que está me vendo, que está me ouvindo, me mostra aonde nesse livro aqui eu tiro uma mensagem que não seja essa. Traição, justiça e orgulho. Como eu posso num livro desse falar de prosperidade? Como eu posso num livro desse falar de bênção, conquista, vitória e fazer uma campanha? Mas vai ter algum abençoado, me perdoem a palavra, vai ter um infeliz que vai tirar do conteúdo deste livro e vai iludir, vai falar de bênção, vai falar de prosperidade, vai falar de vitória, vai fazer uma campanha, vai iludir quem lhe ouve. Que para mim o cara que faz isso é um infeliz, é um maldito, tão maldito quanto as campanhas assim o são, que ludibriam as pessoas. Tem a palavra da ciência, tem o dom da palavra da ciência e a esconde, não permitindo que aquele que os ouça cresçam em meio a esta palavra. Jonas, essa é a história de um homem que tentou fugir de Deus e rapidamente descobriu como isso era fútil. Ninguém foge de Deus. Pode até fugir de mim, eu posso fugir de você. Qualquer ser humano pode fugir um do outro. Mas quem haverá de fugir dos olhos de Deus? A própria palavra de Deus, ela diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, ou seja, as boas e as más obras. Depois de arrepender-se do seu pecado, Jonas foi restaurado e colocado novamente em sua missão. Sua pregação resultou em um grande avivamento, pois toda a cidade de Nínive converteu-se a Deus. Aí eu te faço uma pergunta: como pode haver conversão numa pregação que fala de vitória e prosperidade, bênção e conquista? Até porque a própria palavra de Deus, ela diz que quem convence o homem não sou eu, nem tampouco você. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. O convencimento está pelo Espírito
espírito, não pelo emocional carnal, emocional humano. A conversão não está pela emoção das nossas necessidades pessoais. Até porque Nínive era uma cidade que não aceitava, não gostava de profeta que pregoava a palavra de Deus. Nínive era assassina de profeta. Mas para que aquela cidade viesse a se converter, mudar a sua visão no que diz respeito aos profetas de Deus, só o Espírito Santo para convencê-los. Só o Espírito Santo para convertê-los. Mas, volto a dizer, alguém que abrir dentro do livro de Jonas vai achar uma brecha. Como na nossa Constituição brasileira, quando os políticos ladrões são presos e os advogados desses mesmos ladrões procuram brecha daqui, brecha dali, brecha de acolá e conseguem uma absolvição para os seus, como é que eu posso dizer, para os seus clientes, que são ladrões. Meu Deus, alguém, abrindo no livro de Jonas, vai achar uma brecha para falar de prosperidade. E quando eu também não vejo esse assunto, olha só, autor, Jonas, propósito, olha só o propósito desse livro: mostrar que Deus quer que todas as pessoas o conheçam. Será que nós verdadeiramente conhecemos a Deus? Ou nós só o buscamos porque Ele pode nos favorecer em alguma área de nossa vida? É como Jó fala no livro que leva o seu nome, no capítulo 42. Senhor, eu te conheci apenas por ouvir, agora eu te conheço por experiência própria. Jó não conhecia Deus. Jó levou anos para verdadeiramente conhecer Deus. E eu e você, será que nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus? Será que nós buscamos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode proporcionar tanto para mim como para você? O tema desse livro fala sobre a soberania de Deus. Olha só, arrependimento e compaixão universal de Deus. Olha os temas: soberania de Deus, arrependimento e compaixão universal, ou seja, compaixão mundial. Aí me mostra onde tem prosperidade aqui. Até porque Jonas, Deus mandou ele para Nínive, e ele por desobediência foi para Tarsis, pegou um navio, comprando sua passagem, pegou um navio, no meio da viagem veio aquele vendaval. Me mostra onde está tendo prosperidade, bênção, conquista e vitória aqui. E o navio foi praticamente destroçado, e aqueles marinheiros jogaram Jonas no mar, vem um peixe grande, engole a Jonas, e ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe, aí que ele se arrepende, e Deus dá uma ordem ao peixe, o peixe vai e expele Jonas. E ele chega até a cidade de Nínive. Ali Deus usa os lábios de Jonas para apregoar sua própria palavra e converte toda uma cidade. Aonde tem prosperidade nisso? Me mostrem aonde tem prosperidade nisso. Mas algum maldito vai achar uma brecha. Miqueias dá-nos uma breve visão do ódio de Deus pelo pecado e ao mesmo tempo de seu amor pelo pecador. Lógico, Ele ama a ti, ama a mim, ama a todos nós, mas Ele odeia aquilo que nós fazemos de errado. Ele odeia quando nós ensinamos esta palavra erroneamente. Ele odeia quando nós iludimos quem nos ouve. Ele odeia quando nós vendemos esta palavra. Ele odeia quando nós fazemos com que quem nos ouça venha comprar a sua fé. Ele odeia quando fazemos da sua casa de livre comércio.
Ele odeia quando eu e você queremos ser a estrela e colocamos o seu Filho Jesus Cristo como mero coadjuvante da sua própria casa. Deus odeia, mas Ele nos ama. Esse livro também nos dá algumas das mais claras profecias acerca da vida do Messias. Miqueias irá desafiar você a viver de maneira honrosa a Deus e a juntar-se ao seu remanescente povo fiel, que vive de acordo com a sua vontade. Olha só, o livro de Miqueias nos ensina a viver segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que nós descansemos nele, que nós o amemos, que nós o adoremos, que nós façamos a sua vontade, que nós amemos uns aos outros, que nós ensinemos a verdadeira palavra, que venhamos a dizer não às coisas deste mundo. Olha só, isso está na vontade de Deus. É isso que este livro de Miqueias fala. Autor, Miqueias. Propósito, olha só o propósito desse livro. Alertar o povo de Deus de que o julgamento estava por vir e oferecer perdão a todos que se arrependessem. É sobre isso que o livro de Miqueias fala. Vou reler para vocês. Alertar o povo de Deus de que o julgamento estava por vir e está por vir, e oferecer perdão a todos que se arrependessem. Esse é o propósito desse livro. O tema, olha só, líderes perversos, injustiças, vinda do Messias, a restauração. Ou seja, falsos pastores. No livro de Mateus capítulo 23, no verso 2, fala que com a permissão de Deus, os falsos profetas se assentariam sobre a cadeira de Moisés. E hoje não está diferente. A cada 100 igrejas, me perdoem, 90 é liderada por falso profeta. Eu não vou dizer 100, não vou generalizar, até porque a Bíblia relata que ainda existe profeta em Israel. Então eu fiz um estudo a respeito dessa palavra chamada ainda. Ainda quer dizer poucos, muito poucos profetas que não se prostraram, que não se corromperam, não se prostraram diante deste mundo, não se prostraram diante desse século, não se corromperam as coisas desse mundo. Porque aquele que é amigo deste mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus. E fala sobre os líderes perversos. Os líderes que não estão nem aí para você, pastores que não estão nem aí para ti. Além de sugar a tua lã, ainda suga a tua gordura, te deixando no osso. E vai você bater na porta da casa de um cara desse, pede uma ajuda, ele manda dizer que nem está. Ou caso venha te atender, vai dizer que não pode. E fala sobre líderes perversos e injustiça. São líderes injustos. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Aquele que é injusto haverá de receber injustiça de Deus. Mas aquele que é justo haverá de receber de Deus a sua justiça. Naum ensina que Deus é o justo juiz e o supremo governante sobre tudo. Aqueles que praticam o mal continuamente e oprimem o povo de Deus, ignorando seus havidos recorrentes, pagarão o preço. O que você entende com isso? É uma tecla que eu venho batendo. Tanta coisa para se falar dentro da igreja, tanta coisa para se ensinar. E o que o homem hoje ele está preocupado? Volto a dizer, com prosperidade, vitórias, conquistas, bênçãos e essas doenças chamada campanha. Mas o homem hoje não está preparando a sua igreja, o líder hoje não está preparando a sua igreja para um futuro de perseguição que está aí, ó, na frente do nosso nariz.
É isso que aqui Naum está dizendo. Naum ensina que Deus é um justo juiz, supremo governante sobre tudo. Aqueles que praticam o mal continuamente e oprimem o povo de Deus. Não está nem aí para você. O negócio deles é tirar o que você tem. Ignorando seus avisos recorrentes, pagarão o preço. Ou seja, não estão ensinando, não estão preparando a igreja, as ovelhas para um futuro mau. A nova ordem mundial, o anticristo, o falso profeta, né? Todas essas coisas. Você, pastor, você tem preparado a tua igreja? Você, igreja ou ovelha, tem procurado se preparar diante de tudo isso que está para acontecer? Ou teu coração está somente na prosperidade e você não está se importando nem com você mesmo? Uma vez que o teu líder, uma vez que o teu pastor não te prepara, pelo menos se prepare você. Propósito: alertar o povo, propósito: anunciar o julgamento de Deus sobre a Síria. Olha só, anunciar o julgamento, aquele grande dia. É o conteúdo do livro de Naum. Tema: julgamento, vingança e justiça. Aí, mais uma vez, me perdoe, muita gente vai falar: mas o pastor Augusto, o senhor está se tornando chato. Não, não é me tornar chato, não. Chato é esses, que todos os cultos só falam de prosperidade. Isso está se tornando, meu Deus, não é nem chatice. Não é nem chatice. Veja bem, propósito: anunciar o julgamento de Deus. Aquele grande dia. Tem se falado disso dentro das igrejas? Volto a dizer, será que os pastores têm ensinado isso, têm preparado a sua igreja para aquele grande dia? Tema: julgamento, vingança e justiça. Deus não vai tomar ninguém por inocente, não. Deus, ele vai ser justo. O que você fez, o que eu fiz, o que nós fizemos, em todo o tempo que nós nos colocamos na qualidade de crente, e nós que somos líderes, pastores, que temos a responsabilidade de ensinar, de trazer o esclarecimento, de preparar o povo, a igreja para aquele grande dia, o que nós estamos fazendo? Mas vai ter algum infeliz, algum maldito, que dentro aqui do livro de Naum, vai falar de prosperidade. E você vai meter a mão no teu bolso, e vai tirar o teu melhor, e vai dar para esse cão, para esses cães, para essas cadelas vorazes, para esses ladrões travestido de sacerdote, travestido de pastor do inferno, sacerdote do inferno. Abacuque não era capaz de compreender como Deus podia permitir o mal e a injustiça em seu país. Mas quando Abacuque buscou o Senhor, ele encontrou a resposta confiando em seu caráter. Veja bem, Abacuque não era capaz de compreender como Deus podia permitir o mal e a injustiça em seu país. Ou seja, muitas das vezes, até eu me pergunto, eu pergunto para a minha esposa, a missionária nele, e eu pergunto minha filha, e eu pergunto para mim, às vezes eu pergunto para Deus: Senhor, como pode o Senhor permitir todas essas coisas dentro da tua casa? Dentro da casa, dentro de um imóvel construído chamado igreja. Como Deus pode permitir isso? Mas aí, Abacuque, ele de tanto perguntar, ele começou a buscar a Deus. Mas quando Abacuque buscou o Senhor, ele encontrou a resposta confiando em seu caráter. E a Bíblia diz o que em Mateus? Nem todos que dizem Senhor, Senhor é povo de Deus. A Bíblia mesmo fala: está no nosso meio, porém não é dos nossos. Já desde lá de trás se fala dos falsos profetas. Uma vez,
Deus ele me deu entendimento a respeito de uma passagem e eu pude ver algo lindo. Ali no que diz respeito a Elias e os profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Elias chamado de profeta, mas os 850 do inferno também eram chamados de profeta. Os 851 eram chamados de profeta, 850 do inferno e mais Elias. Todos eram chamados de profetas e todos usufruíam de um altar. Tanto que os 850 primeiro fizeram ali um holocausto, um sacrifício em um altar. Elias fez o holocausto, o sacrifício em um altar. Ambos usaram altares. E nos dias de hoje não está diferente. Falsos profetas dentro das igrejas, no altar, na tribuna, nos púlpitos das mesmas. Totalmente tribunas contaminadas, tribunas diabólicas, tribunas do inferno. Porque a partir do momento que o falso profeta, ele senta na cadeira de Moisés, o Espírito Santo de Deus, ele sai. Passa a não ser mais santo, mas do inferno. Autor, Abacuque. Propósito, mostrar que Deus continua soberano, apesar do aparente triunfo do mal. Veja bem. Isso é que me alegra. Às vezes eu me entristeço porque eu vejo todos esses males dentro da igreja. Eu vejo toda essa corrupção dentro da igreja. Toda essa bagunça. Todo esse mundanismo dentro da igreja. Todos esses corruptos. Esses discípulos das trevas dominando a igreja. Mas depois eu me alegro. Porque o Espírito Santo de Deus me traz alegria. E ele diz: meu filho, é necessário que a minha palavra se cumpra. Então isso me traz alegria, mas primeiro me bate uma tristeza. Porque eu sei que se Jesus voltar agora, meu Deus, a maioria vai ficar. E a maioria, se tiver o dano da primeira morte, lamentavelmente vai ter o dano da segunda. Tema: questionar a Deus, soberania de Deus e a esperança. Ainda existe uma esperança que esses homens reconheçam que estão errados e se convertam ao verdadeiro Deus. Veja bem, questionamento a Deus, soberania de Deus e esperança. Aí eu te faço mais uma pergunta: de onde pode se tirar prosperidade de um livro desse? De onde? Sofonias pregou em uma época de avivamento religioso em Judá. Mas o zelo religioso era superficial e inconsistente. O povo havia tirado do seu lar os ídolos, mas não fez o mesmo em seus corações. Sofonias assim avisou de que Deus não lida brandamente com o pecado e que ele puniria aqueles que o praticam. Veja bem, do que adianta eu e você estar dentro da igreja se o meu e o teu coração não está em Deus? Do que adianta? A Bíblia mesmo relata: aonde tiver o meu coração, ali haverá de estar o meu tesouro, ou vice-versa, onde tiver o meu tesouro, ali haverá de estar o meu coração. O próprio Deus, ele diz que o povo dele o louva com os lábios, mas o seu coração está muito distante. Com que propósito eu e você, com que propósito nós vamos para a igreja nos dias de hoje? Vamos para pedir ou vamos para cultuar a Deus? Vamos para adorar e buscar o homem ou vamos para agradecer a Deus, render a Deus graça, glória, honra? Ou vamos desmanchar o nosso coração diante de Deus?
O povo hoje não sabe nem o que é cultuar a Deus. O povo hoje, o crente hoje não sabe cultuar a Deus. Não sabe o significado da palavra dar culto. O povo não sabe cultuar. Tema. Não. Sofonias sim avisou de que... já li. Propósito. Sacudiu o povo de Judá para que não fosse mais complacente e fazê-los voltar para Deus. Olha só, muita gente fala assim para mim assim, pastor, o senhor é muito duro nas palavras. A minha própria esposa fala isso. Ela fala para mim, meu filho, a tua palavra, ela é palavra, mas é a forma como você fala. Não sei agir de uma outra forma. Mas aqui Sofonias está dizendo, olha só, sacudiu o povo de Judá para que não fosse mais complacente fazê-lo voltar para Deus. O que você entende por sacudir? É ser duro. Não é passar a mão na cabeça. Sabe por que a maioria das pessoas só gostam de falar de Jesus Cristo? Sabe qual é a diferença entre o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus? É que o Espírito Santo, a Bíblia relata que ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele toma pancada por nós. E ele geme, para que nós não venhamos a sentir 100% das dores. Porque se ele não sentisse parte de nossas dores, nós não conseguiríamos suportar. Jesus Cristo é aquele que é perdoador. Tu acorda de manhã, tu faz tudo de errado. Chega de noite, antes de dormir, tu dobra o teu joelho no pé da sua cama, pede perdão, Jesus perdoa. Mas sabe por que as pessoas não gostam de falar de Deus? Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justiça. Vê lá atrás no Antigo Testamento. Eu quando vejo uma pessoa que se converteu, eu a oriento sempre a ler primeiro o Novo Testamento, para depois ler o Antigo. Mas por que, pastor Augusto? Não que ele haverá de ler sobre um Deus mau. É porque lá no Antigo Testamento, Deus pesava realmente a mão sobre o povo. Deus pesava. Deus abriu a terra, engoliu os homens, fez Moisés meter a mão na espada e matar, acabou com o mundo. Os exércitos de Davi, Josué, aquelas batalhas todas, muitas mortes. Já no Novo Testamento não. Graça, amor de Cristo. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sacudir o povo. Dureza nas palavras. Não passar mais a mão na cabeça de ninguém. Já não é mais tempo de tomar mingau. É tempo de comer um bom de um mocotó. E outra coisa, tira a carne do mocotó, dá só o osso. Manda o povo quebrar o osso com os dentes e comer o tutano que está dentro dele. Temas: o dia do Senhor, complacência religiosa e restauração. O que é o dia do Senhor? Falar sobre aquele grande dia. A complacência religiosa e a restauração. Ageu. Depois que alguns judeus retornaram do cativeiro, eles começaram a reconstruir o templo destruído. Mas devido à oposição e à apatia espiritual, interromperam a construção. Por isso Ageu chamou os judeus para terminarem o templo. Ele incentivou o povo a acordar da apatia e reorganizar suas prioridades, colocando Deus em primeiro lugar em sua vida. Ou seja, hoje você vê uma igreja em pé, mas a verdadeira igreja sou eu e você. A própria palavra de Deus, ela diz, o Senhor diz que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Deus, ele só está dentro de uma igreja quando chega uma segunda pessoa
E ali começa a falar no nome do Senhor e ali ele começa a se fazer presente. A igreja, quando está vazia, o Senhor não está nela. Os olhos de Deus sim, mas o Senhor não está. Essa igreja, ela está destruída. Deus quer que nós venhamos reconstruir os nossos muros. O muro da igreja que o Senhor construiu com as suas próprias mãos, que somos nós. Através da restauração, através do arrependimento, através da verdadeira adoração a Deus. É isso que Ageu está colocando no seu livro. Propósito: chamar o povo para completar a reconstrução do templo. Olha só. Temas: prioridade certa, finalização do templo. Ou seja, colocar Deus como prioridade na minha e na tua vida, na nossa vida. Não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Zacarias ministrou com Ageu durante a reconstrução do templo. Ele veio trazer uma mensagem de Deus de incentivo e esperança para um povo desanimado, ou seja, um povo sem adoração no coração. Porque os falsos profetas incrustaram no seu coração o mundo, e a Bíblia diz que aonde há trevas não pode haver luz, e o mundo nada mais é do que trevas. Propósito: dar esperança ao povo de Deus, revelando o livramento futuro por intermédio do Messias, Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Temas: reconstrução do templo, restauração e o Messias vindouro. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias é uma bela expressão da graça e da misericórdia de Deus a qualquer nação indigna. Israel, o povo escolhido de Deus, deliberadamente o desobedeceu. Mas como um pai suplicando aos seus filhos, o Senhor estendeu uma mão de perdão àqueles que se converteram e fielmente o seguiram. Veja bem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós colocarmos o nosso altar em ordem, como Elias, antes de clamar a Deus, ele falou para o povo: achegai-vos a mim. E o povo achegou. E ele começou a colocar o altar que estava desorganizado, que estava bagunçado, que estava desestruturado. Elias fala para o povo colocar o altar em ordem. E antes mesmo, assim que ele colocou o joelho no chão, ele mal começou a clamar. A Bíblia relata que desceu fogo do céu e lambeu aquele holocausto. Isaías falando para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, senão tu morrerás e não viverás. O que Ezequias faz? Ele coloca a sua fronte contra a parede e ali clama o nome do Senhor, trazendo à memória do Senhor o primeiro amor. E antes que Isaías chegasse na porta do aposento de Ezequias, Deus fala o que para Ezequias? Volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, acrescentarei na sua vida 15 anos mais de vida. O que está faltando em mim e em você é nós reestruturarmos o nosso altar, colocar o nosso altar em ordem. É isso que está sendo falado no livro de Malaquias. Propósito: confrontar o povo quanto aos seus pecados de adoração sem sinceridade e corrupção, e restaurar seu relacionamento com Deus. É o que eu acabei de falar. Amor de Deus, corrupção dos sacerdotes, pecado do povo dia do Senhor. Veja bem, a corrupção dos sacerdotes, os falsos profetas, esses ladrões, esses cães vorazes, essas cadelas vorazes, que inundaram a casa de Deus, se corrompendo e fazendo você, que lhes dão ouvido e que os seguem, a se corromper também. Mas ainda dá tempo. Amém? Amanhã eu começo o estudo a respeito do Novo Testamento. Não deixem de ver, tá? Eu estou com o meu canal no YouTube, tá? O primeiro, segundo e terceiro estudo. Esse é o quarto estudo. Amém? Não deixem de ver não. Pastor Augusto, tá bom? A palavra da cruz. Amém? Um beijo em vossos corações e que Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Fiquem na paz.